Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam aí todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. Muita gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo. Hoje nós vamos tratar aí do tema desvio de propósito e quântica, né? É um tema bastante interessante e a gente pretende explorar aí esse tema de hoje em três momentos. No primeiro momento a gente vai fazer uma pequena abordagem do ponto de vista do embasamento do assunto, né? Depois, no segundo terço da nossa live de hoje, a gente vai trabalhar a questão de algumas questões práticas, né, do dia a dia, da vida das pessoas. E no final, se houver aí algumas perguntas, né, a gente vai trabalhar aí a questão das perguntas, se for o caso. Tá, pessoal? Bom, então, começando aí o nosso assunto da live de hoje, muita gratidão aí a todos vocês que estão aqui conosco. Estou aqui ajustando ainda a nossa transmissão aqui. Bem, ok, vamos lá então. Então, pessoal, a gente vai trabalhar hoje com essa questão do desvio de propósito da quântica, né? Então, vamos entender, primeiramente, por que a questão de desvio de propósito e quântica estão interligados, né? O que tem a ver uma coisa com a outra. Vamos entender que nós somos um conjunto de corpos e um conjunto de mentes. Nós somos aí formados por três mentes, uma mente consciente, uma mente inconsciente, uma mente superconsciente. A nossa mente inconsciente, ela está ligada ao nosso perispírito, nosso ego, né? Aos nossos corpos astral, mental e causal. A nossa mente consciente, ela trabalha como um gestor entre as nossas mentes inconsciente e a nossa mente superconsciente, e a nossa mente superconsciente está conectada aí aos nossos corpos sutis superiores, ao corpo da consciência, e principalmente no corpo Budi, né, que é o nosso corpo da consciência, que tem lá as três almas que a gente já falou aqui, a alma consciencial, a alma intuitiva e a alma moral, né, e toda essa estrutura trabalhando em paralelo, de maneira ordenada, de maneira coordenada, em busca aí da nossa homeostase, né? Da nossa homeostase perfeita. Logicamente, estamos aqui no planeta escola e a grande maioria de nós, salvo algum avatar, vive algum nível de desequilíbrio nessas grandezas e nessas variáveis, né? Seja nas nossas mentes, seja nos nossos corpos, ou seja na integração entre as mentes e corpos. Logicamente, como estamos tratando de energia, porque todas essas mentes e esses corpos possuem assinaturas energéticas muito específicas. Temos aí os nossos corpos, cada corpo está numa dimensão diferente, né, num nível de frequência diferente, e está intimamente correlacionado à questão quântica, né? E aí, logicamente, quando a gente traz isso para as questões da nossa consciência humana, a nossa consciência, ela está lá na sexta dimensão, né, pessoal? Então, está no nível muito elevado de frequência, e nós temos aí todas as estruturas da alma consciencial, da alma moral e da alma intuitiva, que faz a conexão aí com a nossa mente superconsciente, que permite a interação com a nossa mente consciente, né? E fazendo essa interligação aí de maneira a conduzir a nossa existência da melhor maneira possível, né? Então,
Posto isso, logicamente, nós temos aí as nossas questões ligadas às leis universais, as leis que a gente utiliza como base as nossas leis herméticas, né? E temos aí, principalmente, a que afeta o ser humano de uma maneira muito impactante aí, que é a lei da causa e efeito, né? Ou seja, tudo que a gente faz nessa vida, tudo que a gente faz nessa existência, reverbera por toda a eternidade. Então, nós somos aí, é como se fôssemos monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, ao longo de todas as nossas N existências mais uma, né? De maneira a fazer esse balanço aí existencial de débito e crédito, ou, melhor falando, dharma e karma, né? Ou seja, gerando luz e gerando dívidas, de alguma maneira. E é isso, uma existência, duas existências, três existências, né? E isso até atingir a evolução ou passar pelo processo da terceira iniciação, quando você ascende à quinta dimensão, né? Você se torna ascenso, ou seja, você consegue atingir a consciência crística aí. Logicamente, esse é um processo que demanda muita disciplina, demanda muita dedicação, é um processo solitário, né? É um processo aí personalíssimo. Então, realmente é algo que a gente precisa ter um cuidado aí, porque de uma maneira ou de outra a gente acaba por sofrer com essas questões, né? De diferença entre Dharma e Karma. E por isso, ao passar aí pelo nosso desenvolvimento e sendo submetido a essas leis herméticas, né? Passamos aí por aqueles processos alquímicos que a gente já falou aqui anteriormente, e passamos por um processo, talvez seja o mais forte e o mais impactante, que é o processo da calcinática, que é do fogo alquímico, né? Que é a depuração pelo fogo, que é o sofrimento, que é traduzido em sofrimento para o ser humano. E, logicamente, a calcinática acontece quando você está conectado e você se deixa levar pelo seu ego, pelas questões egóicas. Então, sempre que você tem uma disputa de ego, você tem sofrimento, você tem calcinática sendo gerado. Logicamente, a grande maioria das pessoas, e eu me incluo aí, a gente está no processo de evolução, a gente não consegue soltar, você não consegue se deixar guiar pela sua centelha divina. Todos nós rezamos o Pai Nosso todo dia aí, pelo menos quem é pratica aí de alguma maneira o cristianismo, né? A primeira oração que a gente aprende aí é o Pai Nosso, e a gente reza o Pai Nosso na hora que chega naquele momento do seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, a gente simplesmente não entende o que está falando. E aí, pessoal, a gente chega no ponto chave aqui da nossa live de hoje, que é a questão de propósito, né? Propósito de vida. O que é um propósito de vida? Às vezes a gente recebe muitas consultas de atendimento e tal, e as pessoas querem, professor, eu não sei qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito? Né? E na maioria das vezes querem que a gente tenha uma resposta satisfatória a essa pergunta. E essa pergunta, gente, quem pode responder é somente o próprio pessoa. Né? É uma pergunta que a resposta está no seu self, está no seu interior mais profundo. Então essa pergunta ela não deve ser colocada para fora, ela deve ser colocada para dentro, para o seu self, para o seu interior. E pedir ao universo que se apresente, né? Que de alguma maneira te apresente isso. É lógico que, de uma maneira ou de outra, nós estamos em constante evolução e você tem N aí propósitos, né? Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar. Como que eu sei que eu estou alinhado ao meu propósito? Né? A primeira coisa, gente, e que é muito interessante isso, você está ligado ao seu propósito quando a atividade que você exerce, seja ela profissional, ou seja uma atividade qualquer que você realiza,
você realiza com amor. Você realiza de maneira altruísta e realiza de uma maneira que você sente prazer, alegria, e você está feliz no momento que você está exercendo e realizando aquela atividade. Essa é uma boa maneira de você saber que você está alinhado ao seu propósito de vida, tá? Alinhado com o propósito de vida, que esteja alinhado com as leis universais. Vamos deixar isso claro aqui. Então, quando você está fazendo algo que a sua atividade te traz satisfação, te traz paz, te traz felicidade, você está, de alguma maneira, alinhado ao seu propósito de vida. E o detalhe é que quando você está alinhado ao seu propósito de vida, apesar de ser algo que você faz com felicidade, com amor, você faz de maneira abnegada, você faz de maneira a não querer nada em troca por isso. Então, você faz isso de maneira despretensiosa, de maneira desinteressada, e isso provoca a relação de troca de energia com o universo, que é o dar e receber, que é a reciprocidade. Então, todo aquele que se dedica a um propósito de corpo e alma, ele faz aquilo com amor, e ele começa a entregar essa atividade de uma maneira desinteressada, de uma maneira feliz, com amor, colocando amor naquilo que ele faz, ele está alinhado ao seu propósito. E o que é mais interessante, gente, pessoas que estão alinhadas ao seu propósito de vida prosperam imensamente. Mas por que prosperam? Porque vibram no amor, que estão fazendo aquilo com amor. No momento que a pessoa está fazendo aquilo que ela se propõe a fazer, ela sente uma alegria muito grande, ela sente um amor muito grande. Então isso eleva o padrão vibracional. E imediatamente começa a haver troca com o universo, energia de troca, e aí o universo devolve isso na maneira de atender aqueles anseios mais profundos que a pessoa tem, e que ela começa, a partir daí, realizar os seus colapsos, né, de onda, e gerar todas aquelas questões de manifestar no plano material, no plano existencial, né, tudo aquilo que ela deseja e que almeja. Então, alinhamento de propósito é uma questão muito interessante, porque, às vezes, você vê algumas atividades que parecem não ser tão bem remuneradas, mas quando você vê que a pessoa faz aquilo que ela faz com amor, ela acaba por prosperar imensamente naquilo que ela faz. Tá? E quando não, constroem verdadeiras fortunas e patrimônios imensuráveis. Tá? E você observa isso em várias situações. Em qualquer tipo de profissão, em qualquer tipo de atividade profissional. Ah, mas tem aqueles que prosperam sem amor? Sim, prosperam. Mas na maioria das vezes atuam com o ego, atuam de uma maneira utilizando força e acabam por desgastar-se imensamente do ponto de vista energético. Né? Perdem energia, dispersam energia para poder desenvolver as suas questões aí e fazer aquela atividade que ele se propõe a fazer. Quando não está alinhado ao seu propósito, você tem essa questão muito forte aí com relação à perda de energia, né? Se a pessoa está desviada do propósito, do ponto de vista quântico, ela geralmente vai para o nível da força, ela vai ocupar aí uma posição, vai calibrar na escala em um nível que está abaixo aí da neutralidade, que é o divisor de águas aí do poder e da força, né? E acaba por desprender energia e perder energia em vez de gerar energia. Ao contrário, quando a pessoa está alinhada ao seu propósito de vida, ela consegue gerar energia, porque está fazendo com amor. O amor é presente naquela atividade, né? E aí ela prospera imensamente e tudo acaba por prosperar por bem maior. Simplesmente porque aquela atividade
em última instância, está sendo realizada com amor, com altruísmo, com abnegação e de maneira desinteressada, ou seja, a pessoa exerce aquela atividade até sem receber paga por aquilo. Porque o simples fato de exercer aquela atividade, ela exerce com amor. Então, essa questão de propósito é uma questão muito importante, porque geralmente as pessoas, quando vão chegando aí próximos dos 40 anos, né, e elas começam a perceber que a vida não andou da maneira como era de se esperar, ou as pessoas começam a passar por processos repetitivos, seja no campo profissional, seja no campo financeiro, ou seja no próprio relacionamento amoroso, né? E aí percebem que algo não vai bem, ou corrigindo, que algo vai muito mal, né? E a partir daí, ela entra num processo de busca, e esse desvio de propósito, às vezes, de uma maneira inconsciente, a própria centelha tenta guiar a pessoa, tenta voltar, levar ela para o propósito, e a pessoa que está conectada à sua mente inconsciente, ao seu instinto, teima, e teima, e teima, e acaba por desenvolver algumas somatizações, né? E desvios de propósito, quando não, geram aí problemas de algumas questões aí mentais, né? Tipo depressão, síndrome do pânico, ansiedade e etc. E até mesmo somatizações físicas, né? Começam a aparecer aí as ites, começam a aparecer as dores, né? Começam a aparecer toda sorte de problemas oriundas dessa questão do desvio de propósito. E quanto mais desviado de propósito a pessoa está, mais problema ela vai ter. Porque a centelha tenta trazer a pessoa, e o inconsciente tenta levar ela para o lado do instinto, e a mente superconsciente tentando levar ela para se conectar com a centelha, e fica essa disputa, né? E quando começa essa disputa, gera-se um desgaste muito grande das pessoas, né, das pessoas que estão ali ligadas, tal, e acaba por ter uma problemática muito grande no quesito que as pessoas acabam por desenvolver somatizações, né? E essas somatizações, às vezes, podem ser terríveis, né? Porque desde sintomas como alergias, ou rinites, ou coisas mais superficiais, né? Até problemas mais graves, né? Problemas autoimunes muito graves, problemas, às vezes, de coluna muito graves, problemas dos mais diversos tipos, né? Porque geralmente quando a pessoa está desviada do seu propósito, ela tem dificuldade de engolir aquilo que ela faz, ou quer pôr para fora algo que ela deseja e não tem condições, porque está ligada, está fazendo algo, está conectada a uma atividade que ela não faz com amor, que ela faz por obrigação, ou porque é obrigada simplesmente por manter a sua subsistência. Aquilo que a gente falou da questão do nível básico aí da escala de Maslow, né, pessoal? Então, basicamente, são essas questões, né, que a gente sempre percebe aí que desvios de propósito são, às vezes, orquestrados e patrocinados pelo próprio ego, por uma questão egóica, né, ou questões egóicas, e o ego força o ser, ou leva o ser a ir por um caminho que não é o caminho natural, porque o caminho do propósito é sempre aquilo que flui, né? Ele é fluídico. Quando você está alinhado ao seu propósito, você está fazendo algo que está alinhado ao seu propósito de vida, ele flui naturalmente, as coisas têm sinergia, né? Então, você, a todo momento, você está executando atividades, essas atividades vão se amplificando, 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 e quando você vê, você está num movimento de flow que te leva a realizar coisas grandiosas. Então, nisso aí você tem as pessoas que trabalham, por exemplo, que se destacam como, às vezes, profissionais liberais, ou artistas, ou pessoas que trabalham, às vezes, como cabeleireiro, como manicure, ou como terapeutas, ou como qualquer outro tipo de profissional, né? Então, quando essa pessoa, essa consciência está exercendo aquela atividade com amor, ela se destaca imensamente.
porque o amor tem essa capacidade de amplificar a energia, começa a ser um gerador de energia. Muitas vezes, na maioria das vezes, são bem remunerados, são pessoas que são muito bem remuneradas por aquilo que fazem, ou os tatuadores, são profissões, às vezes, que você não pensa que tem altos níveis de prosperidade, quando você vai ver, tem pessoas que são extremamente prósperas com aquilo que fazem, né? Exatamente por essa questão do propósito, né? Então, são pessoas que estão alinhadas e estão vivenciando o seu propósito de vida. E quando você está alinhado com esse propósito, as coisas fluem para o bem maior. Então, a sua centelha toma conta, a sua centelha divina toma conta, a sua mente superconsciente consegue aconselhar a sua mente consciente com sucesso, e você doma o seu inconsciente, e a partir daí você começa a vivenciar aquele círculo virtuoso, né? Que são aquelas questões aí que te levam a evoluir e a prosperar em todos os campos da vida. Nós temos algumas pessoas, algumas consciências que se alinharam ao seu propósito, temos seres que se desenvolveram grandemente, e a gente pode citar, por exemplo, Mahatma Gandhi, que tinha um grande amor pela Índia, e de repente ele percebeu que o propósito dele, ele sentiu que o propósito dele era guiar a Índia no processo de libertação do jugo inglês. E ele fez isso como? Com abnegação, com amor, e conseguiu libertar a Índia. Mesma coisa Nelson Mandela na África do Sul. E aí nós temos vários avatares, né? Quando você olha na história aí, você tem vários avatares que trabalharam com amor, e muitas vezes, em algum momento, foram mal interpretados, ou as pessoas tiveram medo deles e acabaram por ter uma morte prematura, né? Outros não, outros cumpriram o seu papel, pessoas aí que trouxeram grandes benefícios para a humanidade, como Sabin, como David Hawkins, como Bert Hellinger, que levaram a vida aí de estudo alinhado ao seu propósito e conseguiram movimentar o mundo, né? Não foram só o ambiente ao seu redor, não. A pessoa, quando está dedicada, alinhada ao seu propósito, ela começa a gerar tanta luz, que ela começa a influenciar um círculo cada vez mais de pessoas de consciência e acaba por alcançar toda a humanidade, né? Então nós temos alguns exemplos aí de pessoas realmente que fizeram a diferença ao passar aqui por esse plano, e por causa dessa questão de propósito. Você vê, por exemplo, o Dr. Dick Hammer, da Nova Medicina Germânica, que é uma das bases estruturantes aí da TQA. Ele saiu de uma grande dor, que foi o assassinato do filho dele, em que ele fez um câncer, né? E a partir daí ele desenvolveu um trabalho belíssimo de correlação entre as dores emocionais e as questões das somatizações físicas, né? Você pega aí, por exemplo, Louise Reis, pega a história dela, uma história de muito sofrimento que acabou transmutando em amor, e olha a quantidade de pessoas que foram impactadas pelo trabalho dela. E assim várias outras pessoas, né? Pessoas realmente que fizeram muita diferença, total diferença aí, no sentido de estarem no seu propósito de vida. E esse propósito, ele é único e personalíssimo para cada pessoa. Então, cabe aí a cada ser se desenvolver, né? E a partir daí buscar essa questão no seu íntimo, no seu interior, para que possa realmente fazer toda a diferença aí no sentido dessa evolução, né? Então, temos aí essas pessoas que se destacaram aí, fizeram seus trabalhos de uma maneira muito forte. Temos aí Tesla, que se dedicou muito às questões aí da própria quântica, né? Tivemos aí Einstein. Infelizmente, o trabalho dele, o trabalho da teoria da relatividade, foi usado aí para fins bélicos, mas ele fez um trabalho belíssimo, né? E aí você pega Max Planck, você pega todo um grupo de cientistas aí que se dedicaram de corpo e alma, dedicaram a vida de estudo, né? Às vezes até correndo o risco da crítica e da exposição, e de ser muitas vezes taxado de louco, ou ser taxado de
de charlatão, às vezes, mas conseguiram, a partir da sua dedicação e da sua abnegação, mudar aí as questões da humanidade. Pessoas que influenciaram não só o ambiente ao seu redor, mas o mundo inteiro, de uma maneira muito benéfica e de uma maneira realmente bastante positiva no sentido da evolução, né? Então, pessoal, basicamente, essa questão do propósito, quando você está alinhado ao seu propósito, você começa rapidamente a fazer o escalamento o crescimento, né? Você vai subindo o seu nível de calibração na escala Hawkes e você sai dos níveis mais baixos de calibração e começa a caminhar rapidamente para o amor. Logicamente que, como a escala é uma escala exponencial, à medida que você vai se aproximando dos níveis superiores da escala, as distâncias se tornam maiores, do ponto de vista de quanto de energia que você tem que desenvolver, que você tem que ativar para galgar os níveis superiores de calibração. Então, quando você está nos níveis mais baixos, quando você está calibrando isso nos níveis de força, com pequenos esforços, você vai conseguindo saltar dos níveis mais baixos aos níveis intermediários. À medida que você vai se aproximando ali da coragem, da neutralidade, da boa vontade, da aceitação, da razão, do amor, aí a coisa começa a mudar de figura, né? Porque a gente tem que entender que a necessidade de energia, né, o quanto de energia necessário para que você possa fazer o salto de uma posição superior para uma outra posição superior, ela é muito maior. Então, as distâncias, como a escala exponencial, né, é uma escala logarítmica, apesar dela aparentemente parecer que é linear, mas, na verdade, as distâncias, à medida que você vai subindo na escala, elas se tornam muito superiores. Então, às vezes, as pessoas nas lives, né, principalmente o pessoal que fez o curso tal, e fala dos problemas que está tendo, e fala que está calibrando o amor, tal, que fez a leitura. Gente, quando você está verdadeiramente calibrando o amor, vamos entender, uma pessoa que calibra no amor, ela influencia, ela compensa a calibração de 700 mil pessoas que estão calibrando abaixo do nível da neutralidade. Então, vamos entender, se você tiver 10 mil pessoas calibrando no amor no planeta, 10 mil pessoas calibrando no planeta. A população mundial é de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, hoje. Mais ou menos isso, 7 bilhões e meio de habitantes, né? 10 mil pessoas. Vamos entender aqui, ó. 10% são 750 milhões, 1% é 75 milhões, 0,1% é 7,5 milhões, 0,01% é 750 mil, 0,001% é 75 mil, 0,0001% é 7.500 pessoas. Então, se 10 mil pessoas, que é mais ou menos 0,0001% da população mundial, calibrarem no nível do amor, a humanidade está salva, vai fazer a transição planetária com segurança. Entende? Para vocês verem o tanto que é importante. E eu pergunto a vocês, uma pessoa que está desviada do seu propósito de vida, ela consegue calibrar no amor? Não, não consegue. Uma pessoa que está desviada do seu propósito de vida, ela consegue sequer calibrar na neutralidade? Não, não consegue. Ela vai estar calibrando abaixo do nível intermediário da escala, vai estar calibrando abaixo de 250. Talvez consiga na coragem, que é o primeiro estágio antes da neutralidade, mas não vai conseguir calibrar. Por isso que é importante a gente, de alguma maneira, conseguir alcançar o nosso propósito existencial, o nosso propósito de vida. Porque a partir do momento que você consegue alcançar esse propósito, fica mais fácil de você mudar o seu nível de calibração e você começar a ter ali alguns momentos que você calibra no amor, calibra na razão, calibra ali na aceitação, né? E aí você começa a evoluir no sentido de alcançar a calibração no amor. Professor Eric, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. É um caminho solitário, personalíssimo e exige uma autodisciplina ferrenha para que você não possa cair nas questões do instinto, deixar-se dominar pelo instinto. Então,
como a maioria de nós está lutando pela sobrevivência na base da pirâmide de Maslow, então o uso da força é uma coisa que a gente é levado a utilizar naturalmente. Então a gente usa o ego, porque a necessidade de sobrevivência ela é preemente. Por isso que é tão difícil as pessoas conseguirem alcançar os níveis superiores da escala, porque a necessidade de sobrevivência é uma coisa que dificulta muito esse processo. Por isso que o professor Hélio Couto fala lá no trabalho dele, né, no desenvolvimento dele, ele fala, e outros também falam, outros pesquisadores, né. Joel Goldsmith, por exemplo, teve um momento que ele perdeu a paciência e não atendia mais ninguém, porque ele via que as pessoas não queriam evoluir, e ele passava uma mensagem que as pessoas poderiam fazer o salto e tal, e ele é um cara que tinha uma energia tão grande, a vibração dele era tão forte que curava os outros pelo telefone, as pessoas nem precisavam falar qual era o problema. Mas chegou um momento que ele encheu o saco, ele falou, não atendo mais ninguém. Né? Escreveu os livros dele, que ele tem alguns livros muito bons, maravilhosos, né? E você vê outros também, né, Goddard, tal. Então, esse conhecimento aí das questões da lei da atração da quântica é muito antigo, né, gente? Agora que alguns cientistas estão conseguindo colocar isso de uma maneira um pouco mais qualitativa e quantitativa, né? Até porque quando a gente trata de metafísica, você não tem condições, não tem equacionamento matemático e nem experimentação científica que você consiga comprovar todas essas abordagens, essas teorias, né? Você vê o resultado, né? Então, como a gente tem dificuldade de explicar o fenômeno, você, às vezes, até consegue saber o porquê, você consegue ver o resultado, mas o que está ali no meio você não consegue explicar. Então, é difícil, você não consegue ter uma bagagem de apoio sistematizado para você conseguir estudar isso a fundo e conseguir desenvolver uma base teórica matemática, né, para poder sustentar isso. Mas o fato é que a gente vê os resultados todo dia. Né? Eu, por exemplo, no consultório, vejo todo dia essas coisas acontecendo. E o fato é que essa questão do propósito de vida é um negócio muito importante, porque se você está alinhado ao seu propósito, você tem condições de conseguir evoluir rapidamente e escalar, conseguir subir de calibração no nível da escala, né, na escala Hawkes, do nível da consciência. E, logicamente, aí o grande dificultador é você ultrapassar essa etapa da base da pirâmide de Maslow, que é a questão das necessidades básicas do ser humano. Né? Alimentação, o beber, o comer, a necessidade de segurança, né? Ter a sua casa, conseguir ter um mínimo de dignidade e de patrimônio que te permita pensar de maneira mais altruísta e pensar no próximo e pensar, porque muitas vezes se você não consegue atingir essas questões, fica muito difícil você pensar sequer nas outras pessoas. Né? É lógico, tem algumas pessoas que conseguem isso, eventualmente fazem isso, mas a maior parte do tempo elas estão pensando e preocupadas com a sua própria situação. É o que acontece aí, por isso que a humanidade está do jeito que está, né? Então, a ação do ego é muito forte, porque o ego veio para manter a nossa sobrevivência. Ele é parte da gente, não tem como você dissociar. E você não tem como neutralizar e matar o ego, porque se você mata o ego, você está morto. O que você faz é domá-lo, né? É não se deixar ser comandado por ele. Você domina você mesmo, né? Você tem o domínio das suas emoções. É tanto que a primeira iniciação do ser humano é o domínio das suas emoções. A segunda é o domínio das questões egóicas, né? Para você pensar na coletividade. E aí, por fim, você atinge a consciência crítica, que seria a terceira iniciação, né? Então, na primeira, você funde o seu corpo astral, que é o corpo das emoções, com o seu corpo mental inferior. Na segunda iniciação, você funde o seu corpo mental com o seu corpo da vontade, então a sua vontade já começa a ser influenciada e ser catapultada pela necessidade de todos, né? Se você começa a ver o todo e não a si mesmo, né? Então você veja, por exemplo, como que a gente a quantidade de gente que para em fila dupla, a quantidade de gente que para em estacionamento e parada proibida, a quantidade de gente que para na vaga do deficiente, que para na vaga do idoso, a quantidade de gente que fura fila, a quantidade de gente que não respeita as pessoas, né, não respeita o próximo, quer levar vantagem em tudo. Então, essas pessoas estão num nível de estado de evolução, de estado de consciência,
que vão ter que trabalhar muito para evoluir até chegar no nível que possa fazer esse tipo de evolução, né? Então, estão na caminhada aí e vão ter que... E a gente olha para o lado... Gente, no início pouco depois do descobrimento do Brasil, as famílias trocavam filhos no Nordeste do Brasil para poder comer, porque passavam fome. Não podia comer o próprio filho, vendia os filhos, trocava e comia. Isso não aconteceu no outro planeta, no outro mundo, não. Aconteceu aqui no Brasil. Então você veja o nível de problemática que é. A história da árvore de Natal, por exemplo, os nórdicos lá, o pessoal da Península Escandinava, porque os invernos eram rigorosos, o pessoal se oferecia em sacrifício, escarnava as pessoas e pendurava nos pinheiros lá nas árvores. Da onde vem a história da árvore de Natal. E essa é a humanidade, né? Se oferecia em sacrifício para os deuses, mandar um inverno mais moderado, tal, para o pessoal não perecer. Aí as pessoas se ofereciam em sacrifício e penduravam. É uma historinha da bola vermelha da árvore de Natal, vem daí. Então, para a gente evoluir, até chegar no amor, a gente tem que caminhar um longo processo. E é um trabalho de autodisciplina e um trabalho de martelinho de ouro, né? Tem que ser lapidado todo santo dia, porque senão a gente não consegue. Quando você vê, você está caindo no ego. E não é uma, não é duas, nem três vezes, não é sempre, né? E o propósito ajuda isso, porque quando você está alinhado ao seu propósito, você ameniza o seu coração, você começa a distensionar e você começa a fazer as coisas com amor. E o fazer essas coisas com amor te leva a uma condição melhor de fazer a expansão da sua consciência e conseguir galgar os níveis superiores da escala, né, gente? Para que você possa se aproximar aí do amor e vivenciar os níveis superiores da escala. Ok, pessoal? Então esse era o recado nosso aqui de hoje. Infelizmente eu tive um problema técnico aqui, eu não consegui acessar o meu chat e eu não vou poder responder perguntas, tá, pessoal? Hoje não. Aqueles que tiverem aí perguntas, que quiserem perguntar, podem deixar aí no canal, podem colocar aí na live, né? Pode colocar aí, e depois eu vou olhar e dentro do possível eu vou respondendo aí à medida que as pessoas forem colocando. Tá bom, pessoal? Mas a gente fica por hoje aqui. Me perdoem, mas eu tive um problema de Bituin aqui, Bituin, o sofá e o computador. Tá? Eu não consegui aqui ativar o chat para eu ver as perguntas online. Me perdoe aí. Mas vocês podem colocar aí as perguntas. Ah, traz aí. Meu anjo da guarda está aqui. Patrícia. Pergunta aqui para mim, meu filho. Me ajuda aí. Ela conseguiu me salvar aqui, gente. Só um minutinho. Vou começar. Então a gente encerra a etapa aí da exposição e a gente vai começar a responder as perguntas, ok? Cici Esp. Amo o que eu faço, faço com todo o amor do mundo. Não me vejo fazendo outra coisa. Porém, financeiramente falando, existe o desgaste. Sendo assim, fico na dúvida se estou ou não no meu propósito. Não, você pode estar no seu propósito, mas pode ter alguma trava que esteja bloqueando isso aí, tá? E essa trava chama-se não merecimento. Se você se sente não merecedor, e o sentimento de não merecimento ele vem por alguma culpa, algum sentimento de culpa, vergonha, remorso, ou algum medo muito grande que você tenha, talvez até ligado à vida uterina, tá bom? Mas vale a pena investigar, porque se você faz com amor o que você está fazendo, e você não está se desenvolvendo do ponto de vista profissional financeiro, cabe olhar porque pode ter alguma trava envolvida aí, tá bom? Ela colocou assim, a mesma pessoa. Já me perguntei várias vezes, porém sempre que penso em desistir, eu ressurjo. Alinhado a isso, recebo muitos elogios e tenho uma aceitação muito grande dos meus produtos. Agora eu estou aprendendo a soltar. Ah, ok. Tá, pode ser ação do ego, tudo bem. Mas é importante investigar se você não tem alguma... Dá uma olhada no seu coração com relação ao relacionamento com sua mãe, tá? Principalmente, veja se tem alguma sequela do passado, em algum momento que você vivenciou algum conflito com ela, porque esses registros ficam, e apesar de você, em algum momento na vida, você melhora a relação, mas aquilo fica igual esses softwares pirata que ficam consumindo memória do computador. Então, você pode estar com alguma coisa rodando em paralelo aí do passado que precisa ser eliminado, tá bom? Pump Pitch Lima. Boa noite, professor. É possível que exista anjos encarnados como pessoas?
Então, o que na verdade existe é o seguinte: os anjos, a figura real dos anjos, são seres de 11ª dimensão. Então, eles não são digamos assim, a mesmo material genético. A estrutura deles, a origem deles é outra estrutura. São seres de uma raça específica, né, uma raça celestial. O que pode acontecer é que pode ter um ser muito evoluído, talvez se tornou um mestre ascensionado, e aí ele vem para ajudar no processo de transição e encarna. E aí ele passa por uma existência sem precisar, né, sem precisar estar aqui, mas ele vem para ajudar a humanidade no processo da transição planetária. Mas a verdade é que ninguém sabe quem é, né? Estão por aí, mas a gente não sabe. Estão vindo muitos seres, principalmente pleiadianos, arcturianos, eivias, sirianos, né? Seres de altíssima hierarquia celestial que estão, inclusive, fazendo mutações genéticas no nosso DNA para eles poderem vir para o planeta escola para ajudar a humanidade no processo de transição planetária, porque tem um grande plano por trás disso aí. Beatriz Docim. Além de pedir ao universo, existe outra forma de testar o meu propósito? Eu ajudo as pessoas, trabalho com reiki, emito amor incondicional e sinto que sempre me falta algo. Gente, a gente precisa entender o seguinte, que o propósito tem a ver você fazer algo com amor. Se você é um day trader, mas você faz aquilo ali com amor, você está no seu propósito. Aquilo ali está gerando luz, entende? Se você está agindo dentro das leis universais e está fazendo com amor algo, esse fazer com amor não é que você precisa, de alguma maneira, fazer algo especificamente para ajudar as pessoas, não. Se você está entregando algo para o universo, isso já é um propósito, tá bom? E gera luz, e gera expansão da consciência, e gera a vibração do amor, tá? Jorge Nogueira. Boa noite, professor. O senhor comentou que o desvio pode causar problemas mentais. Muitas obsessões e toque também podem ter sido originadas por isso? De onde surgem esses tipos de doenças? Então, o que acontece é o seguinte, quando você começa a reduzir na escala, né, você começa a baixar o nível de calibração da escala, você começa a ter que usar muita força. Então, esse uso da força te desgasta muito energeticamente. E a partir do momento que você tem esses conflitos emocionais, medo, dúvida, insegurança, incerteza, isso acaba paralisando seus chakras, e cada chakra ele é paralisado por um tipo de emoção muito específico. Então você pega, por exemplo, o conjunto de dúvidas, inseguranças, incertezas e medos, paralisa o chakra básico. O chakra básico está interligado com esse chakra aqui. Então você vai ter problemas aí, além dos problemas de você andar, problemas de paralisia, problema de baixa energia para você atuar tal, pode ter problemas de enxaqueca, dor de cabeça, muita irritação, e uma série de outras coisas, né? Queda de cabelo, etc. Se você, por exemplo, tem problema de culpa, vergonha e remorso no inconsciente, essas emoções, sentimentos, grupo delas, né, porque tem as correlatas, vão te bloquear o chakra sexual. O chakra sexual está interligado com esse chakra aqui, com laríngeo. Aí pode ter problema de tireoide, pode ter problema de labirinto, pode ter problema, às vezes, de olfato, pode ter problema, às vezes, até sexual também, porque estão interligados, né? Então, tem uma série de questões aí envolvidas. Então, por isso que quando você está calibrando nas emoções baixas, você gera a somatização física, né? E, além disso, mental, né? Porque quando você acaba por atingir esses chakras aqui, aí você acaba por reverberar na mente também, pode vir as questões de que a sua centelha tenta te puxar, e aí vem as questões de bipolaridade, as questões de síndrome do pânico, questões de depressão e etc, toda essa sorte de problemas, tá? Professor, Cris D. Dias, né? Qual o nome da pessoa que curava as outras pelo telefone? Apenas pelo telefone? Joel Goldsmith. Ele foi o maior curador da história recente aí, e ele viveu na segunda metade do século XX, nos Estados Unidos, e ele escreveu 2 livros, A Arte de Curar pelo Espírito e o outro eu esqueci. Mas se você digitar na internet obra Joel Goldsmith, você vai acessar toda a obra dele. Me parece que ele escreveu 4 livros em vida, e são livros muito interessantes, tá? Vection, como faz para descobrir o propósito de vida? Então, esse trabalho do propósito de vida vem com a expansão da consciência, né? E você pode colocar a pergunta para o universo. Pode ir lá, um exercício que as pessoas fazem muito, né, que a gente faz,
é você pega uma jarrinha com água, coloca um copo na cabeceira da sua cama e antes de você deitar, você terminou suas orações, então você vai dormir, a última coisa que você faz, coloca a pergunta para o universo. Universo, me apresente qual é o meu propósito de vida. Enche o copo com água e toma um copo com água. No dia seguinte, logo que você acordar, você toma outro copo d'água. Não pergunta nada, só toma um copo d'água. E repete esse processo todo dia. Geralmente, em até 21 dias, você sonha com o seu propósito, você tem um insight, você vê alguma coisa na internet, você vê alguma reportagem na revista, no jornal, você vê na televisão, alguma coisa vai ser mostrada e você vai ter o clique, você vai ter o insight na hora que você for apresentado o seu propósito de vida. Jorge Nogueira. Professor, só mais uma pergunta. Percebo que algumas pessoas são guiadas até determinada religião. Já nascemos com essa egrégora e caminho pré-definido? Se mudarmos isso, também nos prejudicamos? Então, olha só, a religião, gente, é uma questão muito particular da referência do que é Deus para você, tá bom? Em tese, é isso. Nós temos várias religiões, o cristianismo é uma delas, tá? E é lógico que as religiões, quando elas se formam, elas se estruturam em cima de dogmas. Então, tem coisas que elas não conseguem explicar e aquilo vira um dogma. O que é um dogma? É porque é, tá certo? É porque é. Então, aí, isso se torna uma forma de limitação. Então, aí a pessoa tem que fazer um exame de consciência, porque é uma questão de verdade própria, é uma questão da própria verdade, a verdade é personalíssima, a verdade ela é de cada um, não tem duas verdades. Então, o que eu trago para vocês aqui é fruto aí de anos de estudo, obras e obras e obras foram estudadas, mas é a minha verdade. Agora, para vocês validarem isso, eu estimulo vocês a estudarem o que eu estudei e além do que eu estudei. Aí vocês vão conseguir formar uma verdade própria, entendeu? Mas se você observar, por exemplo, cada religião tem a sua questão dogmática, né? O próprio catolicismo, por exemplo, foi formado em cima da religião antiga, da religião pagã. O Constantino viu que o Império Romano estava rachando e ele precisava unificar. Aí o que ele fez? Pegou as bases do cristianismo, que estava crescendo, transformou os generais dele em cardeais e fundou a Igreja Católica. Pegou lá os livros, formou a Bíblia, ponto. E aí fundou a Igreja Católica e veio com o dogma católico. Tirou a mulher, botou Pai, Filho e Espírito Santo, porque a mulher é que dominava a religião antiga, ela que era detentora da vida por causa da criação. Aí mistificaram esse negócio, colocaram a mulher como um demônio, como se a mulher fosse um demônio, como se não fosse um anjo que cuida da gente aqui na Terra. Aí mudou toda essa situação. Vem o Calvino e Lutero depois, faz a reforma, adota a base do catolicismo, né? Tira parte dos livros da Bíblia católica e aí cria um outro dogma. Elimina os santos, tal, fica só a figura de Cristo, e a figura do Cristo mesmo não é o ensinamento dele. Aí tem todo um dogma. Aí vem o Kardec logo depois, um pouco depois, na verdade, e estuda muito, cara no engenheiro, cara aberto, tal, de repente teve que compilar o Espiritismo, fechou o Espiritismo, porque senão o Papa na época ia eliminar ele. Essa que é a verdade. Aí o Espiritismo veio, foi codificado tal, e de repente virou um dogma também, porque as pessoas não querem nem olhar além do que está aquilo ali. Né? E aí tem budismo, shintoísmo, o judaísmo, o Alcorão, e vem toda essa parte aí, sendo que cada religião é um dogma. Então, até que a não é dogmática. Isso aqui evolui todo dia. Cada coisa nova que eu aprendo, eu insiro aqui, faz sentido, eu insiro, e não tem dogma. Aqui eu prezo o conhecimento, entendeu? Então, eu recomendo a todos que possam buscar a sua verdade, tá? Porque a verdade que o universo, gente, ele é muito maior que a nossa ideia e figura de Deus. Muito maior. Tá? Muito maior. É muito mais profundo. Muito mais abrangente. A Pampite está dizendo o seguinte: professor, atitudes como adoção, caridade ou auxílio às pessoas e animais ou ao meio ambiente podem ajudar no processo de elevação da vibração? Sim, desde que seja realmente dentro para fora e não querer essa recompensa. Porque o universo não funciona desse jeito. Tem que ser uma coisa altruísta realmente. Se fizer por amor, tá? Mas se você fizer querendo ganhar o céu, aí não tem conversa. Gente, isso é muito sério. As pessoas querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer.
O camarada quer ir para o céu, ele quer lá ver o outro lado, quer ir bacana lá para o céu, mas fala para ele que precisa morrer, ele não quer morrer. Assim é a pessoa na ascensão. A pessoa não quer pagar o preço. Às vezes as pessoas vêm no atendimento, eu falo, olha, você tem que botar um vídeo equilibrando os chakras em 7 minutos. Uma semana depois a pessoa, porque eu estou em catarse, porque eu quebrei o tornozelo, não sei o quê, um sofrimento medonho. Aí, escuta, você está vendo o videozinho em 7 minutos de manhã e à noite? Não, não estou não. Aí não tem condições, né, gente? Então a gente precisa entender o seguinte: você tem que fazer a sua parte. Agora, se for altruísta, vai contribuir, vai gerar dharma. Lógico, porque você está fazendo com amor. Agora, se você estiver fazendo para, companheiro, eu estou aqui ajudando, eu quero um lugar no céu aí, esquece. O universo não tem jeitinho, gente. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Beatriz, docinho. Pode, perdão. Perdão, eu. Beatriz está dizendo o seguinte: moramos numa terra selvagem, a Pampite credo, não vou mais montar a árvore de Natal, gratidão, vou colocar as bolinhas brancas agora na árvore, gratidão, professor, boa noite, excelente. A Cici está dizendo o seguinte: gratidão por responder, só para eu entender, se for algo ligado à minha mãe, o que eu tenho que fazer? Agradecer pelo dom da vida ou tem algo mais? Você tem que ser grata pelo dom da vida de verdade, não é ser só da boca para fora, devolver para ela tudo que pertence a ela e ficar contigo só que é seu, e tá tudo certo. Aí sua vida vai prosperar imensamente. Tem que ter um sentimento de gratidão pela vida, porque você só está na vida porque teve duas pessoas, duas almas que se encontraram e fizeram o papel de Deus na sua criação. Ok? Isso é sério. Isso é muito sério. E teve toda uma ascendência, toda uma ancestralidade que permitiu que seu pai e sua mãe lhe criassem. Então tem que ter um respeito muito grande por isso. Gratidão pelo dom da vida, sim, de verdade, não da boca para fora. Sua vida vai prosperar imensamente. É daí que vem da Bíblia a questão de honrar pai e mãe. É isso. Só que eles não explicam que tem um problema quântico envolvido, tá? Já Sônia, esqueci de responder a mensagem dela, depois eu te respondo, mas aqui ela está perguntando o seguinte: se eu não desviar do meu propósito, vou ser sempre saudável e feliz, ou apenas vou aceitar sem baixar o padrão energético? Então, o fato de você estar no seu propósito ajuda no seu processo de ascensão. É meio caminho andado, porque você já vai estar gerando amor, porque você está fazendo aquilo de uma maneira tranquila e altruísta, então você não tem resistência, não tem força. Você está fazendo, colocando amor naquilo. Então é mais fácil você galgar os graus superiores da escala, de calibração da escala, tá? Marilene Soares, qual chakra devo equilibrar por equilíbrio mental, labirinto, tireoide, insônia e enxaqueca? Então, cada chakra inferior, ele está interligado com o chakra superior. O único que não tem interligação é o coronário, que está ligado direto à sua centelha, quando você permite. Então, você deve trabalhar o grupo de sentimentos de dúvidas, inseguranças, incertezas e medos, o grupo de culpa, vergonha e remorso, o grupo da mágoa, raiva, ódio, rancor, o grupo da tristeza, melancolia, angústia e ansiedade. Então, quando você trabalha isso de baixo para cima, você vai ativando os chakras e vai iluminando, e o seu nível energético vai subindo exponencialmente. Gente, tem um conjunto de lives no YouTube, eu não sei a época que foi, mas se vocês procurarem lá nos vídeos, tem lá 5 lives que eu fiz os comandos da TQA, exatamente para ajudar as pessoas a elevar o seu padrão energético. Você vai lá, tá até na sequência, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5, tá bom? É só olhar lá que vocês podem executar o autocomando em vocês mesmos, para alavancar isso. Adriana Mello está dizendo muito esclarecedor. Jorge, gratidão pela resposta. Marilene, boa noite. A Beatriz, que bom que não tem dogma. Estou cada dia mais dentro da TQA. A gratidão é nossa, né? Adriana, como faz para atendimento pessoal? Então, vou pedir que você envie um direct para mim no Instagram, envie um oi, se identificando para o celular 62996113141. Você pode mandar direto no WhatsApp, tá bom? Que a gente vai retornar com as informações. Repete. Manda um oi, se identificando para o WhatsApp 62, código de área 62, 996113141. Vai falar direto com a equipe, aí a equipe te retorna com as informações. Josi França, adoro essa frase, não tem jeitinho. Eu também, Josi. Roseli de Faria está dizendo o seguinte: boa noite, professor. Uma pessoa que tem muita escassez financeira na vida
qual chakra deve equilibrar ou existe alguma outra técnica? Não, aí pode ser um conjunto. Provavelmente pode ter sentimento de não merecimento, pode ter sentimento de diferença com pai e mãe. Provavelmente os chakras inferiores estão desequilibrados, muito provavelmente, por causa desses sentimentos que você está vivenciando. Aí teria que fazer um trabalho de desbloqueio desses chakras. Ou às vezes pode ser só um sentimento de não merecimento. Você não tem isso nada, você trabalha, sente até amorosidade e tal, mas como você tem um sentimento de não merecimento por algum evento que aconteceu na sua vida, aí você não permite receber aquilo que o universo quer te enviar. Tá bom? Marilene, por que tem muitas músicas quânticas que mexem tanto com a gente? Tem uma para dor de cabeça que eu amo, alivia mesmo. Então, na verdade, essas frequências atuam aí a nível de vibração, né? Tudo é vibração. Principalmente se for as frequências solfégio, elas atuam realmente no nível de chakras, né? Por causa da vibração dos chakras. Então, quando você atua com essas vibrações, é como se você entrasse na onda ruído, que é o do sentimento negativo, e é como se ele neutralizasse aquela onda negativa. E ativa o chakra, ilumina o chakra começa a rodar, começa a vibrar de novo de uma maneira normalizada. Andréa Martins, professora, eu não consigo prosperar nas questões financeiras. O que fazer? Então, primeiro investigar, no primeiro momento, como é que é o relacionamento seu com sua mãe e com seu pai. Primeiro momento. Segundo momento, verificar se você não tem alguma crença limitante, do tipo, dinheiro é sujo, dinheiro não cai do céu, a vida é uma luta, questões de às vezes sentimentos ocultos que você tem aí, sentimentos que você carrega no seu coração de mágoa, raiva, ódio, rancor, culpa, vergonha, remorso, às vezes algum aborto que você fez, que isso gera culpa, e aí a vida não anda também, todo sentimento de culpa que você carrega, ele acaba por bloquear a prosperidade, porque a prosperidade é um estado de espírito, né, gente? Você se sente próspero. Então, a partir do momento que você se sente próximo, você começa a dar para o universo, e o universo começa a te devolver, tá bom? E vem na forma de dinheiro, que é a energia de troca. A Jassônia está dizendo gratidão. Vexel, mais uma vez. Sinto que tem um bloqueio com minha mãe. Ela já faleceu. Como desbloquear? Então, na verdade, a consciência dela vive, né? Então, a morte é só uma questão física, é simplesmente uma passagem, mas a consciência dela vive. O corpo búdico, o corpo átmico está vivo. E qualquer sentimento de gratidão que você colocar para ela, ela vai receber isso. Restaura as conexões. Tá bom? É questão de restaurar isso de maneira sadia. A Severina, boa noite, professor. Sou grata pela minha vida, mas não tenho medo de morrer. E já deixei tudo pré-organizado, pois o dia que eu partir será mais fácil para minha família prosseguir. Isso é ruim? Não, eu diria que você é prática, mas eu acho que a vida é muito bela, a vida é maravilhosa, então a gente tem que desfrutar isso cada dia aqui, né? E deixar a passagem por conta do Criador, que ele é que sabe a hora. Então acho que a gente tem que preparar para viver, não preparar para morrer. Tá? A Pampite, gratidão, professor, emocionada com suas respostas, muita luz e bênção para o senhor e toda a sua família. Gratidão é nossa. Negra Lu, os comandos da TQA têm que ser feitos durante 21 dias? Não. Os comandos da TQA são feitos para você fazer uma vez. Você realizou um comando da TQA, você só pode fazer de novo depois de 49 dias. É muita energia movimentada. Senão a catarse fica gigante. A pessoa pode até adoecer. Tá bom, pessoal? Então, executou um comando da TQA, aquele comando só pode ser executado depois de 49 dias. Não pode executar antes, tá bom? A catarse que dura 21 dias. A reverberação energética dura 21 dias, tá? Roseli, gratidão. Cici, gratidão por todo o aprendizado. André Assunção, boa noite. Porto Velho, legal. Isilda, gratidão por tudo. Adriana Mello, professor, você teria que fazer um curso para ensinar crianças. Ah, não, aí é difícil. As crianças não têm expansão da consciência para entender isso, né, gente? É um negócio muito profundo. A gente tem uma base filosófica muito grande, então é difícil para as crianças terem isso, né? É difícil. Mas se a gente consegue alcançar os pais, as crianças já se beneficiam, porque estão emaranhados do ponto de vista quântico, né? Então, se o pai e a mãe muda, o filho automaticamente muda por tabela. Nádia Godoy, já ouvi falar que tem músicas da internet que transmitem mensagens subliminares, por isso devemos ter cuidado. Como saber as que eu vou escutar? Então, não dá para saber, tá? Essa é uma dificuldade. Eu sei da importância, por exemplo, das frequências solfégio, eu sou da área de telecomunicações, sou engenheiro de eletrônica de telecomunicações, só que como eu não tenho equipamento para checar as fontes,
eu não recomendo nenhum site, nem nada. Aí você tem que investigar, tal, saber a origem, ver os comentários, tal, e a partir daí você usar. Eu não recomendo nenhum, porque realmente eu não sei a origem. E você pode colocar qualquer coisa numa onda, tá, gente? Qualquer coisa. Se a pessoa dominar a quântica, ela coloca qualquer coisa numa onda e você vai receber esse comando aí subliminar, tá bom? Por isso que eu tenho essa preocupação. As pessoas às vezes ficam brabas comigo no curso, no QPT, no Quântica para Todos. Ah, mas você fala da frequência solfégio e não indica onde buscar? Não indico, porque eu não sei a fonte. Eu só indico fonte que eu tenho certeza. E isso é muito sério, porque qualquer pessoa que domine o conhecimento quântico, ele pode colocar qualquer comando ali. Como equilibrar, Marilene Soares, como equilibrar relacionamento de mágoas com o esposo? Não consigo esquecer. Perdoei, mas não esqueço. Então, se você não esquece, é porque você não perdoou, tá bom? Aí é uma questão difícil, tem que ser feito um trabalho de investigação, talvez, de correlação com o pai e mãe que você tenha, talvez esteja projetando no seu esposo essas questões. Cada caso é um caso, não tem como falar aqui um caminho saudável. Eu acho que o caminho do autoconhecimento pode ser uma coisa melhor para você, prosseguir no autoconhecimento, tá? E expandir a consciência, em algum momento você vai entender que isso, você vai estar além dessas questões, ou você pode buscar um atendimento individual de um terapeuta, né? Se quiser um atendimento da TQA, se achar pertinente, pode buscar o nosso atendimento aí pelos canais aí do YouTube ou do Instagram, tá bom? Andréia Martins, professor, muito obrigado por tanto ensinamento. Negrelu também agradecendo a resposta. Wilson Santos, professor, práticas de comando em frente ao espelho, é recomendável? Não recomendo, gente. Não recomendo, porque o espelho é um amplificador. Então, é um negócio perigoso esse negócio de espelho. Ele abre portal, tá? Então, se você faz um comando, você está com a carga emocional negativa, alguma coisa assim, você não sabe o efeito que vai ter. Então, eu recomendo que não faça na frente do espelho, tá? Andréia Martins, eu estou me sentindo muito bem estudando, vendo e ouvindo suas lives, com suas explicações muito claras. Gratidão, é um mundo novo para mim e eu estou amando conhecer. Gratidão a nossa, né, professor? Sim, muita gratidão. Letícia Cabral, como proteger os filhos desses comandos subliminares? Gente, não tem jeito, viu? O campo quântico, ele não tem firewall, não tem proteção. O que você pode fazer é estimular o auto-amor nos seus filhos. Porque se eles tiverem um auto-amor desenvolvidos, aí eles serão blindados. Não é que não vai alcançar, não vai causar dano, tá bom? Não vai ter efeito. Vai bater, mas não vai ter efeito, tá bom? Desenvolver o auto-amor é o único caminho, tá? Que eu conheço, pode ter outros, mas que eu conheço é o auto-amor. Nádia Godoy, poderia fazer uma live sobre as mensagens subliminares? Posso, só que esse tipo de live aí, gente, a gente tem que se preparar com muita antecedência, porque é um negócio... Abre portal, quando a gente abre portal, abre na casa de vocês, e tem uma série de problemas. Por exemplo, aquela live que eu fiz aquele dia dos eventos sobrenaturais, teve gente que queimou geladeira, queimou TV, queimou um monte de coisa na casa, estourou cano. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, tem que criar uma egrégora protetora, e é trabalhoso, a gente tem que ter autorização da egrégora para fazer esse tipo de live. É muito perigoso para vocês que nos assistem, tá bom? E para mim também, para a família. Então é difícil tratar desse assunto em live, tá? Porque você abre portais que são difíceis de você controlar o fluxo de energia, tá? Só para pegar o gancho, que é a mesma pessoa. Você deixou sua filha ficar com a Barbie? Não, na verdade, o que aconteceu? A boneca que ela rejeitou, aí depois eu fiz um tratamento nela e depois ela continuou brincando com ela. Mas teve que mudar o negócio, tá? Para ela poder aceitar. Nádia Godoy, aliás, Márcia Weiler, não consigo soltar. Estou no calcionátil, fiz os comandos, o que eu faço? Aí é autoconhecimento e expansão da consciência, gente. O soltar é um trabalho disciplinar. Ele é autodisciplina. Porque a gente fica muito preso no ego. Então, a gente tem a ilusão que a gente tem controle na vida. É verdade que a gente não tem controle nenhum da vida. A gente acha que tem, tá? A gente tem a ilusão que a gente tem controle. É uma ilusão tão forte que você fica preso a esse negócio e acha que é uma realidade. Mas você não tem. Na hora que você entender que não existe esse controle real, aí você vai soltar,
tá? Mas é um processo personalíssimo, tá? Edileuza Rodrigues, boa noite. Então, qual música podemos ouvir? Música orquestrada, música que tenha piano, flauta, violino, harpa, porque essas frequências, elas afugentam as ondas negativas, tá? Então, essas frequências têm do instrumento, né? É lógico que tem harmônicos ali, não são frequências específicas, ela tem um conjunto de harmônico, mas são frequências que você relaxa tal e consegue enfrentar essas questões. Glaucio Fernandes, boa noite, professor. Você conhece e indica os sons do Binaural Beats? Não conheço, desconheço, mas eu não indico nenhuma fonte de sons na internet, gente. Nenhuma. Quando eu falo nenhuma, é niente, nenhuma. Porque a gente não consegue validar, então eu não posso indicar, tá bom? Aí a pessoa que quiser seguir, pode seguir pela questão de livre-arbítrio, mas eu não indico nenhuma, tá? Por uma questão que eu não tenho como validar as frequências. Ângela Góes, poxa, me perdi na hora, vou assistir agora, sei que estou no meu caminho certo. Legal, assista. Negra Luf, faz uma live vocês dois juntos, vamos adorar. Tá bom, vamos conversar aqui com a Patrícia depois. Ela gosta de ficar mais nos bastidores. David Hanna Kelly. Saí de uma empresa faz um mês, mesmo os mentores me falando que está tudo bem. Estou tendo crises de medo. Colocou cifrão aqui. Como sair dessa sintonia do medo de escassez? Então, é preciso fazer uma investigação, né? Fazer um trabalho de autoconhecimento, investigar, porque às vezes tem coisas associadas lá na primeira infância e tal, no relacionamento dos pais, às vezes até no útero, às vezes a sua mãe, quando estava grávida, passou por um momento de escassez muito grande, então tem que fazer todo esse trabalho de investigação para você levantar e saber o que é a origem, tá bom? Uma vez detectada a origem, você pode realizar os comandos para ressignificação, tá bom? Roseli Faria de Souza, realmente, professor, tive uma infância muito conturbada, por pais alcoólatras, acho que ainda. Aí é questão de trabalhar a gratidão pelo dom da vida, né, gente? E tá tudo certo. Ok. Gente, encerramos aqui toda a nossa linha do chat. Gratidão aqui ao meu anjinho da guarda aqui, que me salvou. Pessoal, eu desejo a vocês a paz iverencial, a paz do nível 10 a 700 da escala Hawkins, do nível da consciência. Muita gratidão a todos vocês, uma excelente semana a todos. Quarta-feira nós temos live no Instagram, tá bom? Muita gratidão a todos vocês. Gente, questão do Natal aí, pode botar sua árvore de Natal, porque já mudou essa questão. Hoje tem um sentimento de paz, de amor com relação a isso aí. Não se preocupe, porque a gente tem muita coisa do passado aí, e uma coisa não quer dizer que invalida a outra, tá bom? Fiquem com Deus, muita luz para vocês. Tchau, tchau, pessoal.